Pronto. Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, certo? Semana passada, nós ficamos no constitucionalismo moderno nos Estados Unidos, especificamente falando, certo? Com a Constituição Americana de 1787. Então, nós falamos da Constituição da Córcega e da Constituição Norte-Americana, que são as duas primeiras constituições em sentido moderno, certo? Nós falamos dessas duas constituições, que são constituições escritas, são constituições que trouxeram essa noção de que o Estado não poderia fazer o que bem entendesse com os seus cidadãos. Não são meros súditos, onde o Estado pode fazer aquilo que bem entender, dispor da vida dos seus súditos, né? Porque agora são cidadãos e precisam ser respeitados em seus direitos também. E, seguindo essa mesma linha, nós temos a Constituição Francesa de 1791. Notem que ela veio poucos anos após a norte-americana e ela segue essa mesma linha. Ela segue esse mesmo espírito liberal, esse espírito do constitucionalismo moderno. Então, com a Revolução Francesa de 1789, nós vemos lá nas aulas de história que ocorre o quê? A queda do chamado antigo regime, a queda das monarquias absolutistas, que se inicia aqui. Então, você tem justamente esse período de derrocada desses governos absolutistas, autoritários, e o florescimento de ímpetos democráticos em vários países europeus. Começando, né, um dos primeiros foi justamente a França. O que acontece? O que acontecia na França à época? Você tinha aquela clássica divisão em três estados, três ordens: o clero, a nobreza e o povo, e todo o restante da população. E os dois primeiros estados sempre subjugavam os interesses da população. A população quase sempre saía prejudicada ao elaborar suas leis. Então, o que acontece? Você vai ter que, com essa organização social em estamentos, em ordens ou estados, a grande maioria da população era sempre subjugada, oprimida, marcava com a maior parte dos impostos. Então, o que acontece? Todo esse restante da população, que era, eu vou chutar o número 95% da população, eu não tenho certeza exata do número, tá? Mas só para dar uma ideia, então, essa grande maioria da população se revoltou contra esse sistema, se revoltou contra essa organização social que sempre lhe prejudicava e favorecia o clero e a nobreza. Então, né, a burguesia, os trabalhadores, os camponeses se rebelaram em 1789. E o que vai acontecer? Com a Revolução Francesa, em 1789 ainda, foi aprovado um documento que não era uma Constituição, mas era uma Declaração de Direitos. Foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Então, esse documento ele estabeleceu as bases dos direitos fundamentais franceses, que depois foram incorporados à Constituição 2 anos depois. Então, olha só, o que dizia o artigo 1º dessa declaração? Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, notem, para uma quebra em relação a um modelo absolutista, esse dispositivo é bem avançado, porque ele estabelece justamente essa busca por uma condição de igualdade entre os homens, a ideia da liberdade, de que a ideia, né, de que as distinções sociais não podem existir arbitrariamente. Então, como eu falei, né, 2 anos depois é aprovada a Constituição de 1791, que inicialmente não se opôs à monarquia, mas buscou estabelecer uma monarquia constitucional, buscou limitar o poder da monarquia. E aqui a gente tem uma situação, nessa primeira Constituição, semelhante à situação que nós tivemos na Inglaterra, onde, por exemplo, a monarquia permaneceu como permanece até hoje, mas ela deixou de ser um poder absoluto. A monarquia inglesa foi se tornando uma monarquia parlamentarista e constitucional. Ou seja, a monarquia ela não é a soberana, ela não tem autoridade sobre todo o povo, sobre tudo. Não, ela se limita pela Constituição, pelos costumes, pela tradição. Foi isso que a primeira Constituição francesa fez. Nós sabemos que posteriormente, né,
a Revolução Francesa se radicalizou, derrubou a monarquia, matou os membros da família sobrevivente da família real francesa, mas essa primeira ainda tentou manter a monarquia, se opondo ao regime absolutista, se opondo aos privilégios da nobreza, se opondo aos privilégios do clero. Então, essa primeira Constituição tinha esse caráter reformista, estabelecida, né, em 1791. Então, essa Constituição francesa tem todas essas características. Tanto que, olha só o que o preâmbulo dela traz. Não há mais nobreza, nem distinções hereditárias, nem distinções de ordens, nem regime feudal, nem qualquer dos títulos, denominações e prerrogativas que dele derivavam, nem qualquer ordem de cavalaria, de corporações ou condecorações, para as quais se exigiram provas de nobreza ou supunham distinções de nascença. Então, notem essa quebra dos privilégios existentes anteriormente, a quebra dessa sociedade estamental, dividida rigidamente em ordens, buscou-se a quebra disso tudo com a Constituição francesa, certo? Então, foi uma Constituição extremamente importante nesse sentido. Além disso, houve também a ideia, né, do fim do absolutismo, como já falamos, o que a Constituição fala nesse sentido. A soberania é una, indivisível, inalienável e imprescritível. Ela pertence à nação, e nenhuma parte do povo, nem indivíduo, pode atribuir-se o seu exercício. Então, quem era soberano, a soberania francesa, não era mais possuída pela coroa, pelo regime absolutista que governava, pela autoridade soberana. Não. A soberania pertence à nação francesa, certo? E a nação francesa, então, deve estabelecer regras sobre o exercício dessa soberania. E essas regras vão estabelecer poderes ilimitados. Não vai existir mais uma figura de poderes ilimitados. Aquela clássica frase, né? Tem uma frase que é classicamente atribuída a Luís XIV. Isso, né? O Estado sou eu. Eu não sei exatamente se ele falou essa frase, mas se atribui, né, historicamente essa frase, no sentido de que ele era o possuidor e o legítimo responsável por exercer a soberania francesa, da nação francesa, sem qualquer tipo de limites. Aqui não, aqui você já vê que a Constituição francesa de 1791 buscou colocar um limite a esse contexto, buscou estabelecer um limite a essa situação, certo? E da mesma forma, buscou-se estabelecer na França o chamado Estado de Direito, ou seja, o governo das leis. Quem governa são as leis, não são os homens. Porque os próprios governantes passam a estar subordinados às leis. Então, o que diz a Constituição Francesa também falava? Não existe na França autoridade superior à lei. O rei reina por ela e não pode exigir obediência senão em nome da lei. Inclusive, isso aqui é basicamente, gente, o princípio da legalidade também, né? O Estado de Direito, de modo mais específico, o princípio da legalidade. Porque o que acontece? Você vai ter que, pelo princípio da legalidade hoje, nós temos a Constituição brasileira. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei, né, das normas jurídicas. Então, a autoridade não pode te obrigar a fazer alguma coisa se não houver previsão legal para tanto. Se a lei não conferir poderes àquela autoridade para isso. Se a lei confere, aí você tem que obedecer. Se ela não conferir, você não é obrigado a obedecer, dentro do princípio da legalidade, certo? Então, notem, né, justamente como a Constituição Francesa buscou estabelecer todas essas limitações ao exercício do poder, como o poder não poderia mais ser exercido arbitrariamente, certo? Então, tem até aqui uma citação do professor Flávio Martins, que ele diz aqui o seguinte, ó.
Um grande diferencial pode ser apontado entre o constitucionalismo francês e o norte-americano, que é a supremacia formal da Constituição, supremacia formal da Constituição sobre as demais leis e a atuação do Poder Judiciário na análise da validade dessas últimas, das leis. Tal fenômeno existente no constitucionalismo norte-americano desde o princípio, somente agora passa a ser adotado na França. Então, fica só a seguinte observação. A França estabeleceu um Estado de Direito, foi aprovada a Constituição, mas, por exemplo, nós vamos ver lá em controle de constitucionalidade. Por muitos anos não existiu essa figura do controle de constitucionalidade feito por juízes, feito por tribunais na França. Isso não existia. Na França, você tinha essa ideia de que os juízes faziam parte do antigo regime, então você não permitiu a eles, não lhes atribuiu esse poder de controlar a constitucionalidade da Constituição, diferentemente do que foi feito nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte, desde o princípio, estabeleceu esse poder. Então, na França, você tem a ideia de que a Assembleia Nacional, o poder legislativo, seria o legítimo, a única autoridade legítima a interpretar a Constituição. Você tem uma prevalência do componente político de interpretação da Constituição na França, enquanto nos Estados Unidos você reconhece essa possibilidade, você reconhece essa permissão dada ao judiciário para que ele faça a interpretação da Constituição, tá? Então existe na interpretação da Constituição essa divisão do constitucionalismo francês para o constitucionalismo norte-americano, tá? Existiu essa diferença que a gente vai aprofundar lá na aula de controle de constitucionalidade. Então, quando a gente chegar nesse último assunto da disciplina, eu vou repassar essa diferença entre o sistema constitucional francês e o americano, tá? Quanto à interpretação e ao controle de constitucionalidade em face da Constituição, tá? A gente vai aprofundar essa observação aqui mais para frente. Outro. Só um minuto aqui rapidinho. E o slide aqui deu um problema? Só um minuto. Só bota aqui o slide de novo. Só um minuto. Rapidinho. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Caiu para vocês aí ou é só... É um pouco lento? Tá conseguindo me ouvir? Tá normal, professor. Estamos conseguindo ouvir o senhor. Ah, tá. Só o slide mesmo aqui que deu uma travada. Então, enquanto abre aqui, então, o constitucionalismo francês, a gente tem todas essas características, todos esses elementos, então, que nós vamos observar, essa busca por essa limitação do poder. Só que assim, gente, assim como em relação ao constitucionalismo norte-americano, aqui, sobretudo quando a Revolução Francesa, ela passa pelo seu momento mais radical, mas depois ela regride nesse sentido, e você tem, né, aqui um grupo um pouco mais, que é um grupo que sai vitorioso, digamos assim, em relação à Constituição, à Revolução Francesa, não é aquele grupo mais radical, com ímpetos tão revolucionários assim. Você tem que estabelecer, a partir desse momento na França, a ideia, né, de direitos voltados à garantia dos interesses da burguesia. Assim como ocorreu nos Estados Unidos, você tem essa ideia, né, de um direito liberal, ou seja, a ideia que se busca é que todos sejam iguais perante a lei, não que todos sejam iguais perante condições econômicas concretas, certo? Então, o que vai acontecer nesse período aqui? Você tem esse constitucionalismo moderno, liberal, mas aí isso vai coincidir, gente, com o período, por exemplo,
nós vemos da industrialização, com o período do aumento das desigualdades econômicas, ou seja, a Constituição buscava dizer que, seguinte, ó, todos somos iguais perante a lei. Se existirem diferenças reais, concretas em relação a questões financeiras, aí a Constituição já não dizia nada. E isso vai gerando, com o tempo, certas insatisfações. Isso vai gerando certos elementos. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu consigo carregar aqui do meu computador. Só um minuto, peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui só para vocês conseguirem acompanhar. Pronto, consegui botar aqui de novo. Beleza. Então, deixa eu voltar ali. Então, agora a gente vai destacar a passagem desse constitucionalismo moderno liberal para o que nós chamamos posteriormente de constitucionalismo social, certo? Então, deixa eu só passar aqui, preâmbulo, Estado de Direito. Pronto, exatamente. Então, aqui, ó. Agora nós vamos passar do constitucionalismo moderno liberal para o constitucionalismo social. Então, lembre, o constitucionalismo moderno liberal, ele se encontra historicamente no final do século XVIII, Constituição americana, francesa e inicialmente da Córcega. No século XIX, é o século dos grandes movimentos sociais. É o século, gente, onde a industrialização se intensifica, onde as diferenças econômicas da sociedade, com o crescimento da burguesia, das fábricas, das grandes empresas, sobretudo norte-americanas e europeias, quando começa a haver essa expansão econômica, e as pessoas começam a reivindicar, das classes econômicas mais baixas, começam a reivindicar direitos que nós chamamos hoje de natureza social. São justamente os movimentos sindicalistas. Você tem autores, né, que escreveram obras como, por exemplo, Karl Marx e Engels, todas as obras relativas a criticar esse capital industrial, esse sistema econômico capitalista. Então, você passa a ter a ideia do combate às desigualdades sociais, que essas primeiras constituições modernas não previam de modo expresso. Até, por exemplo, até falava-se na Constituição Francesa, né, de que não podem haver distinções que não venham estabelecer algum tipo de benefício para a comunidade. Mas, na prática, isso não teve uma regulamentação. Não foi efetivamente estabelecida uma medida de combate às desigualdades econômicas. Então, ao longo do século XIX, né, dos anos de 1800, até o comecinho do século XX, você tem diversos movimentos sociais exigindo que não adianta só o Estado se abster. Não adianta só o Estado deixar de interferir na minha propriedade, nos contratos, nas relações privadas, na minha liberdade religiosa. Não adianta o Estado só se omitir. O Estado precisa agir para combater as desigualdades econômicas, certo? Então, olha só, o que nós chamamos de constitucionalismo moderno ou liberal estabeleceu apenas os direitos de primeira dimensão ou geração, que é o que? Liberdade, igualdade formal, liberdade de crença, propriedade privada, respeito aos contratos, mas ele não focava nas desigualdades sociais, como eu acabei de falar. Então, o que vai acontecer? A partir do momento, né, que há esses avanços do modelo econômico liberal e capitalista, as fábricas vão se expandir, passa a haver, né, uma exploração do trabalho, você vai ter, então, um acirramento das desigualdades sociais. A partir do momento que as desigualdades sociais vão se acirrando, vão haver mais pressões por direitos sociais. Que direitos sociais são esses que eu estou falando? Direito à saúde, à educação, moradia, algum tipo de redistribuição de renda, certo? Então, começam a haver pressões por direitos dessa natureza, tá? Isso, então, ficou conhecido como constitucionalismo social. Essa exigência que era dirigida ao Estado para que ele agisse, para que ele tomasse medidas concretas a favor daqueles menos favorecidos.
Então, como a gente pode observar, ao longo do século XIX, houveram muitas manifestações, revoltas por esses direitos, né, tais como salário mínimo, fixação de jornada de trabalho máxima, direito à moradia, educação, regras previdenciárias, né, para amparar os trabalhadores na doença, na velhice, em caso de morte, para que suas famílias não ficassem desamparadas. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter, gente, que inicialmente vão ser aprovadas leis esparsas, tá? Leis soltas sobre, por exemplo, previdência, uma lei sobre jornada de trabalho, uma lei sobre o salário mínimo para tal profissão. Então, a partir dessas pressões sociais, primeiro são aprovadas algumas leis separadas, leis soltas. Só que com o passar do tempo, com as pressões se intensificando, esses direitos vão sendo incorporados à Constituição. Então, o que, que acontece? A partir do momento em que as leis esparsas sociais começam a se expandir, as pressões sociais aumentam ainda mais e esses direitos, então, passam a adentrar a Constituição. O que antes eram apenas direitos em leis soltas, passam a se tornar direitos fundamentais, previstos dentro do texto da Constituição. E quais foram as duas primeiras constituições que asseguraram esses direitos sociais? A Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919, a Constituição da Alemanha, de 1919. Então, gente, nós temos essa noção bem aqui, de que a Constituição Mexicana e a Constituição Alemã trouxeram para o seu texto, para o seu conteúdo, os direitos fundamentais sociais, fruto dessas pressões, todas essas exigências sociais, certo? Ó, a Constituição Mexicana aqui, por exemplo. A Constituição Mexicana, ela estabeleceu que os direitos fundamentais passariam então a ter caráter fundamental, ou seja, ela trouxe para dentro do texto da Constituição os direitos sociais. Mas notem, ela não excluiu aqueles direitos de liberdade, os direitos que a gente chama de primeira dimensão, eles não foram descartados. Mantiveram-se os direitos individuais, mantiveram os direitos políticos e se acrescentou esses direitos sociais, tá? Então, por exemplo, ó, só um artigo aqui, o 123, o que, que ele diz? Ó, o Congresso da União e as legislaturas dos estados deverão expedir leis sobre o trabalho fundadas nas necessidades de cada região, sem contrariar as seguintes bases, as quais regirão o trabalho dos obreiros e dos trabalhadores, jornaleiros, empregados domésticos, artesãos, e nesse sentido, certo? Ou seja, a obrigatoriedade do Estado tutelar esses direitos sociais, a necessidade do Estado, então, de amparar esse direito social, certo? Só um minuto. Só que organizar aqui rapidinho. Tá, pronto. Então, é justamente nesse sentido, certo? Então, da garantia desses direitos sociais, o próprio texto da Constituição. Além disso, né, a Constituição mexicana também garantiu a liberdade de escolha do trabalho, as pessoas poderiam escolher o seu trabalho, e a proibição de um trabalho sem a justa remuneração e consentimento, ou seja, a proibição de trabalhos forçados, de trabalhos a preços que não fossem considerados justos, certo? Então, você passa a ter, gente, o trabalho tratado não como uma mera mercadoria. Só um minuto, Paulo Vitor, já vou verificar a situação dele sim. Só terminar esse tópico aqui, aí eu já verifico. Então você vai ter justamente essa busca por uma desmercantilização do trabalho, ou seja, da compreensão do trabalho não mais como uma mera mercadoria sujeita às regras do livre mercado de modo completamente livre e desregulado. Não. O Estado passa a atuar na questão das relações trabalhistas. O Estado passa a se imiscuir nisso. Eu até coloquei uma citação do Fábio Conde Comparato nesse sentido, ele vai dizer justamente isso.
que um dos grandes méritos da Constituição mexicana, justamente de desmercantilizar o trabalho, no sistema de que, no sentido, né, de que precisam haver regulamentações. Não se pode deixar puramente a oferta e demanda. Essa foi a visão defendida pelo constitucionalismo social, certo? Deixa eu só verificar aqui o nome do colega de vocês, só um minuto. Já vou adicionar aqui o nome dele, então, só um minuto, rapidinho. Pronto, já adicionei o nome dele, tá? O nome do Luiz Inácio. Já adicionei a turma. Então, o professor Fábio Conta Aparato estabelece justamente isso, né? Esse mérito que a Constituição mexicana possuiu, no sentido de tratar as relações de trabalho como uma questão constitucional, que merecesse uma regulamentação por parte do Estado. Agora vamos falar um pouquinho da outra Constituição que trouxe os direitos sociais, que foi a Constituição da Alemanha, de 1919, que é conhecida como Constituição de Weimar. Certo? A pronúncia eu creio que seja Weimar, mas não pode ser que esteja errada, tá, a pronúncia. Então, essa, gente, foi a Constituição alemã pós Primeira Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Notem que a mexicana e a alemã, elas nasceram quase no mesmo período, intervalo bem curto, e em continentes diferentes, né? A Constituição mexicana, aqui na América do Norte, América Latina, e a Constituição de Weimar, 1919, na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Então, essa Constituição de Weimar, ela foi responsável justamente por também estabelecer o que nós conhecemos como Estado Social, ou Estado de Bem-Estar Social. Além disso, muitos avanços sociais foram obtidos, como, por exemplo, igualdade entre homem e mulher, marido e mulher, na relação conjugal. A Constituição de Weimar já estabeleceu isso em 1919, tanto que essa Constituição era avançada em muitos pontos. Além disso, você tinha dispositivos sobre educação pública, direitos trabalhistas, sindicalização, ou seja, bem como a existência de um direito internacional relativo a garantias mínimas trabalhistas. Então, você vai ter justamente que, a partir desse momento, você tem esses direitos entrando no texto das constituições e, portanto, recebendo a proteção constitucional. Porque, assim, o fato de um direito estar previsto na Constituição, isso muda a forma como esse direito é compreendido. A população passa a poder exigir esse direito dos governantes. A população passa a ter esse direito, né, de exigência sobre os governantes em relação àquele direito. E ó, o dispositivo aqui que eu destaco para vocês é o artigo 163, que é um dos mais marcantes dessa Constituição alemã. Diz o seguinte, ó, sobre o direito ao trabalho. Apesar de sua liberdade pessoal, todo alemão é obrigado a investir sua energia física e intelectual de forma necessária ao benefício público. A cada alemão será dada a oportunidade de ganhar a vida mediante um trabalho econômico, não sendo oferecidas aberturas apropriadas ao trabalho, ele receberá apoio financeiro. Mas detalhes são especificados pela lei do Reich. Ou seja, gente, existe o dever, né, a obrigatoriedade de todo alemão contribuir para o bem público, para o benefício público por meio do seu trabalho, mas isso vai ser garantido a ele também. O Estado terá que garantir essa oportunidade de trabalho. Se não o fizer, se ele não conseguir viver do seu trabalho, ele receberá um apoio econômico. Ou seja, você vai ter que existe a garantia ao trabalho. Ele pode escolher um trabalho, então exercer esse trabalho de modo garantido. Se ele não conseguir, vai existir um sistema previdenciário. Existirão mecanismos de proteção social que vão amparar e garantir pelo menos uma renda mínima a esse cidadão alemão, certo?
O lamentável é que essa Constituição foi usada durante o regime nazista, né? Infelizmente. Foi uma Constituição bem avançada para o seu tempo, mas ao mesmo tempo foi uma Constituição que foi usada pelo regime nazista. Então nós tivemos essa deturpação da Constituição de Weimar completamente. O regime nazista pegou essa Constituição e torceu ela no meio, né? E ela existia, mas ela não determinava nada. Quem mandava era o Führer, infelizmente, como nós sabemos acerca da Segunda Guerra Mundial. Então, mas ficam as contribuições dessa Constituição para essa visão social dos direitos, tá? Por fim, gente, antes de começar o próximo assunto, a gente fecha esse daqui com o chamado constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, pós-positivismo, nome que a doutrina possa atribuir, pode variar um pouquinho, tá? O que é esse período? Esse, gente, é o período em que nós vivemos atualmente. Então, das fases do constitucionalismo, nós convivemos agora nesse, que é o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Então, o que vai acontecer? Esse período atual do neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo contemporâneo, ele é posterior ao constitucionalismo social, esse que estabeleceu no século XIX, começo do século XX. E quando é que ocorre essa mudança, essa transição? O marco, gente, principal é o quê? A Segunda Guerra Mundial. A partir do momento em que ocorre a Segunda Guerra Mundial, em que os regimes nazista, fascista e o Império Japonês, né, cometem as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, mesmo também os países vencedores, em determinados momentos também, abusaram dos países vencidos. Mediante toda essa barbaridade decorrente da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional volta a se olhar para a seguinte questão. O sistema jurídico anterior não conseguiu impedir essas atrocidades. O sistema jurídico vigente até então foi incapaz de dar uma resposta a tudo isso. Então, os autores começam a trabalhar teorias, sobretudo na área de direito constitucional, para tentar dar uma solução a tudo isso, evitar que uma nova Segunda Guerra Mundial volte a ocorrer. Então, se critica muito, por exemplo, o positivismo jurídico. Por quê? O positivismo jurídico avalia a validade do ordenamento, das normas, não avalia o seu conteúdo. Então, mesmo uma regra nazista, por exemplo, de segregação, de clara perseguição a uma determinada minoria da sociedade, como ocorreu, por exemplo, com os judeus, essa regra será considerada válida se respeitar as regras formais, mesmo que no seu conteúdo seja uma regra injusta, uma regra desumana, que viole os direitos das pessoas, mas será uma regra válida. Então, o positivismo jurídico não é que ele seja nazista, mas ele não conseguiu dar uma resposta, certo? Então, a teoria jurídica ela precisa se transformar, ela precisa se reformar por completo. Isso ocorre após a Segunda Guerra Mundial, dando origem ao que nós conhecemos hoje como neoconstitucionalismo. Então, nós temos justamente alguns marcos desse neoconstitucionalismo, constitucionalismo contemporâneo. Foi a Constituição Alemã pós-Segunda Guerra Mundial, que é a chamada Lei Fundamental de Bonn, a Constituição Alemã de 1949 e a Constituição Italiana de 1947. Justamente as constituições que puseram fim a esses regimes nazista, né, e fascista, respectivamente. Então, são duas constituições que buscam superar esses regimes e por fim a esse período que marcou a Segunda Guerra Mundial, certo? No caso do Brasil, gente, o problema foi que após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou no meio desse conflito da Guerra Fria. Então, a nossa Constituição, que representa o constitucionalismo contemporâneo, só veio surgir em 1988. A nossa atual Constituição brasileira, ela representa esse momento do constitucionalismo. O Brasil demorou ainda, né, décadas para aprovar uma Constituição nesse sentido, porque terminou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou nesse conflito de Guerra Fria, nesse contexto dessa pressão por esses dois países dominantes que queriam impor a sua ideologia, certo?
Exatamente, Bruno. Então, no caso do Brasil, nós tivemos todos esses atrasos, porque o Brasil caiu no meio da Guerra Fria, houve a ditadura militar, e aí, após tudo isso, é que o Brasil tem uma Constituição que representa esse constitucionalismo contemporâneo. No caso da Alemanha e da Itália, já foi bem mais rápido, né? Já foi logo no final dos anos 40 e início dos anos 50. O Brasil já é quase na década de 90 que surge uma Constituição nesse sentido. O Brasil acabou demorando bastante nesse sentido para poder aprovar uma Constituição com esse espírito, com essas características do constitucionalismo contemporâneo, certo? E quais são, gente, as características desse regime, desse neoconstitucionalismo? Como é que nós podemos caracterizar esse neoconstitucionalismo? Bom, então, primeiro ponto, existe a garantia do que nós conhecemos como força normativa da Constituição. O que significa isso? A Constituição, gente, passa a ser enxergada como uma norma capaz de mudar a realidade. Não se enxerga a Constituição apenas como um reflexo das decisões políticas. Não, a Constituição é capaz de mudar as decisões políticas, de mudar a realidade de um país, certo? Você enxerga a Constituição como tendo essa força normativa dela. Além disso, você passa a reconhecer os chamados princípios constitucionais, mesmo aqueles implícitos, passam a ser considerados como normas jurídicas vinculantes. Ou seja, mesmo uma norma que não está escrita, mas pela sua importância, pelo seu conteúdo, esse princípio constitucional passa a ser reconhecido como uma norma jurídica vinculante. Você passa a ter, por exemplo, também a ideia de uma maior eficácia das normas constitucionais, ou seja, você passa a ver a norma constitucional dotada de uma efetividade ainda maior, de uma obrigatoriedade a todos, certo? Mesmo em momentos de crise, a Constituição precisa ser respeitada. Você não pode mais usar a ideia do estado de exceção para relativizar normas como, por exemplo, os direitos fundamentais, certo? Existe um limite a isso. Claro que existe um momento de exceção, em que alguns direitos vão ser limitados, mas isso precisa ter algum ponto de equilíbrio. Não pode ser um estado de exceção ilimitado. Então, a própria Constituição diz até onde ele pode ir. Você tem também a expansão do que nós conhecemos como jurisdição constitucional, que é justamente o quê? Os tribunais atuando para interpretar a Constituição. Isso sendo feito principalmente por meio de tribunais constitucionais. Então surgem tribunais constitucionais em toda a Europa. Tribunal Constitucional alemão, francês, depois o português, começa nos Estados Unidos já existia, mas isso se difunde pela Europa, onde não era comum essa figura, né, de uma corte constitucional. Essa figura não era comum. Ela se expande no século XX. Além disso, nós temos também, justamente junto com essa jurisdição constitucional, todo o Poder Judiciário passa a ser mais ativo, todo o Poder Judiciário passa a aumentar a sua atuação em matérias que nós poderíamos dizer que seriam exclusivamente políticas. O Judiciário começa a expandir o seu poder. Às vezes isso é positivo, às vezes isso é negativo, nem sempre isso é algo positivo. Mas justamente são os fenômenos do ativismo e da judicialização, sobretudo, né, da política. Você tem o surgimento do que nós conhecemos como hermenêutica constitucional, que é toda essa sub-área, né, do direito constitucional voltado a compreender como é o processo de interpretação da Constituição, como se dá essa interpretação da Constituição e a observação de que você não pode interpretar a Constituição da mesma forma que você interpreta uma lei comum. Você não pode fazer isso. A Constituição tem que ser interpretada de modo diferente. A Constituição tem as suas particularidades. Então, ela não pode receber o mesmo tratamento de uma lei comum. E também a ideia, gente, finalizando, a ideia de que os direitos fundamentais, né, essas características aqui, finalizando as características, os direitos fundamentais, eles passam, todos eles, a se juntar, a se somar, como nós já comentamos brevemente até aqui. Os direitos, gente, do constitucionalismo liberal, que são os direitos liberais, juntamente com os direitos sociais, lá do constitucionalismo social, e os direitos que nós chamamos de terceira dimensão também. Direitos difusos, coletivos, direito ao progresso. Isso é o que a gente chama, gente, de dimensões dos direitos fundamentais. Vocês vão ver isso aqui melhor lá em Constitucional 3.
direitos e garantias fundamentais. Mas aqui é só para pincelar. Então, o constitucionalismo contemporâneo, o neoconstitucionalismo, é caracterizado por essa junção de todos os direitos fundamentais. Um não exclui o outro. Todos podem conviver de modo harmônico. Às vezes um cede, às vezes o outro cede, mas todos têm que conviver em conjunto na garantia da população. Então, gente, a gente finalizou essa parte aqui de constitucionalismo. A gente vai iniciar um novo tópico, mas antes disso, ficou alguma dúvida? Antes de a gente passar para o próximo tópico? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bem aqui. Os direitos fundamentais, os de primeira dimensão, são os direitos liberais. Por exemplo, isso, beleza, vou falar. Os de primeira dimensão são os liberais. É o quê? A liberdade contratual, é a liberdade religiosa, é a liberdade de expressão, é a igualdade formal, ou seja, igualdade perante a lei, é o direito à vida. São direitos onde o Estado não pode interferir no cidadão, onde o Estado não pode dispor do cidadão da forma que bem entender. Então, são direitos que nós chamamos negativos, os de primeira dimensão. Os de segunda dimensão, eles são direitos sociais, ou seja, eles exigem uma atuação do Estado. É o Estado fornecer saúde, fornecer educação, fornecer previdência social, fornecer as garantias trabalhistas mínimas. Então, diferente dos de primeira, que exigem uma abstenção do Estado, os de segunda exigem uma atuação do Estado, certo? Uma prestação positiva do Estado. E os direitos de terceira dimensão, a maioria da doutrina entende que são justamente os direitos difusos, ou seja, que pertencem a todos, mas não podem ser destacados individualmente. Por exemplo, o direito ao meio ambiente. Todos temos direito ao meio ambiente equilibrado, mas isso não é individual. Eu não tenho como dizer, a minha parte do meio ambiente é essa, a sua parte do meio ambiente é aquela. Não, é um direito difuso, ele está espalhado pela sociedade, mas ele existe e precisa ser garantido a todos ao mesmo tempo. Então essa é a escala, né, dos direitos, a dimensão, as dimensões dos direitos fundamentais, certo? Deu para entender? Tranquilo. Então, gente, eu vou trocar aqui o slide agora. A gente vai começar, acho que não vai dar tempo de terminar, mas a gente já começa o próximo tópico. Agora, gente, vamos falar um pouquinho de classificação das constituições, tá? Classificação e começar a falar de concepções de constituição. Primeiro, começar com classificação. Então, vamos lá. O que eu quero dizer, pessoal, com classificação das constituições? Quando eu falo de classificação das constituições, são justamente os elementos onde eu vou utilizar como base para separar as constituições em grupos. Então, com base em determinados critérios, eu vou separar as constituições em grupos para ajudar a compreender melhor as suas características, para compreender melhor o seu funcionamento, para poder estudar melhor as constituições. Ajuda a fazer essa classificação, essa divisão em grupos, certo? Com base em alguns critérios. Eu posso classificar com base no conteúdo, na forma de elaboração, na rigidez, na ideologia, no caráter da reforma. Então, nós vamos ver vários desses critérios aqui, tá? Eu só adianto o seguinte, tudo que eu falar, gente, aqui de classificação das constituições, isso aqui são critérios doutrinários de classificação. Então, gente, isso aqui vai mudar necessariamente com o passar do tempo, tá? Então, o que hoje eu vou passar para vocês de classificação, outro autor pode pensar de modo diferente, pode alterar alguma coisa. Então,
Se no livro tiver diferente a classificação da que eu vou comentar aqui, não tem problema, tá? Isso é normal, já que são distinções doutrinárias, são comuns em temas nesse sentido, já que isso aqui, gente, não está escrito em lugar nenhum. Essa classificação quem faz realmente é apenas a doutrina. Então, gente, vamos começar aqui a classificação, primeiro quanto à forma. Quanto ao formato adotado pela Constituição, nós temos as constituições escritas e as não escritas. Primeiro, as constituições escritas. O nome já diz, é formada por um ou mais documentos escritos. Aquele documento formado com toda a solenidade, aprovado formalmente pelo que nós vamos estudar, que é o poder constituinte originário. É só pensar na Constituição de 88. Ela é um documento escrito. Então, existe a parte principal, o preâmbulo, as normas transitórias, as emendas constitucionais, os tratados de direitos humanos que ela incorpora como se fosse Constituição mesmo. Então, a Constituição escrita tem essa forma característica dela. Já as Constituições não escritas, ela é formada muito por costumes e tradições. Ela pode até ter alguns documentos escritos soltos, mas o seu principal conteúdo é um conteúdo que está espalhado pela tradição, pelos costumes do país, sendo que muitos deles não estão escritos. Por exemplo, gente, a principal constituição costumeira, consuetudinária ou não escrita é a Constituição da Inglaterra. Ela tem, então, muita dessa característica porque alguns elementos básicos do Estado inglês, do funcionamento, não estão escritos. São elementos formados pela tradição. Só para dar um exemplo, a divisão de poder entre primeiro-ministro e a coroa, certo? No caso, hoje é a rainha da Inglaterra. A divisão exata de funções entre os dois não está escrito em uma Constituição. É algo fruto da tradição. Existe um respeito à função de cada um que é transmitido consuetudinariamente, ou seja, pelos costumes daquele país. Então, você vai ter justamente que esse, que é um elemento importantíssimo de funcionamento do país, não está escrito em lugar nenhum. Mas a tradição constitucional, nesse sentido, ela é respeitada. A outra classificação é quando há um modo de você elaborar uma Constituição. Então, você tem a Constituição dogmática e a história. O que é a Constituição dogmática? É a Constituição, gente, onde você vai aprovar um parlamento, uma assembleia constituinte, especificamente para aprovar a Constituição. Ou seja, um conjunto de legisladores, o nome pode ser deputados, senadores, constituintes, tanto faz o nome desses legisladores. Mas eles vão se reunir em um momento específico para discutir, aprovar, elaborar e publicar uma nova Constituição, certo? Existe um trabalho legislativo específico, um trabalho constitucional em um momento histórico específico. Isso aqui, gente, geralmente ocorre nas constituições escritas, onde esse momento histórico dogmático aqui serve para aprovar a Constituição escrita, tá? E a outra espécie é a Constituição histórica, que geralmente ocorre nas constituições costumeiras, porque não existe um momento de aprovação da Constituição de modo específico. A Constituição ela é produzida lentamente, é um processo histórico de construção, certo? De novo, a Constituição da Inglaterra é o principal exemplo, porque a Constituição da Inglaterra ela foi construída ao longo de séculos. Ao longo de séculos, houve vários conflitos, vários marcos históricos, onde você foi gradativamente limitando o poder do rei e aumentando o poder e a influência do parlamento inglês, que serviu de filtro, de limite ao poder do governante, da coroa, certo? Então, geralmente, as constituições históricas correspondem às constituições costumeiras. Depois, quanto à origem ou forma de aprovação. Nós temos, gente, que é conhecido como Constituição promulgada, outorgada ou cesarista. De novo, aqui é a forma de aprovação e participação do povo, tá? Entendam esse critério aqui. Então, é a origem, forma de aprovação e participação da população na elaboração dessa Constituição. Então, a gente tem uma Constituição primeiro.
Promulgada é o quê? É uma Constituição onde o povo participa diretamente, o povo elege os constituintes, o povo manda sugestões, o povo influencia na elaboração da Constituição. Se vocês olharem a Constituição de 88, ela tem essas características. A Constituição de 88 brasileira ela é promulgada, que a população elegeu os constituintes, que no caso, né, eles ficaram depois como deputados e senadores, mas a população também mandou sugestões, foram as emendas populares, houve todo um debate público, pressões sobre os parlamentares. Então, houve a participação popular, por isso nossa Constituição ela é promulgada. Já, gente, uma Constituição outorgada é aquela que é imposta por um regime autoritário, certo? O governante, o regime autoritário, independentemente da ideologia política que ele adote, é um regime autoritário que não permite a participação popular, ele vai lá e impõe uma Constituição. O próprio governante vai lá e baixa uma Constituição, certo? Então, é só pensar, por exemplo, na época da ditadura de Getúlio Vargas, onde ele pôs a Constituição de 37, a ditadura militar, onde foi imposta a Constituição de 77, depois ela foi reformada em 69 completamente, tá? Então, a própria Constituição Imperial Brasileira, 1824, também foi imposta. O Pedro I, né, impôs a Constituição, fechou, ele dissolveu o projeto de Constituição que estava sendo gestado no parlamento e ele próprio baixou um projeto próprio de Constituição. Então, isso que é chamada da Constituição outorgada. Ela é outorgada, ela é imposta à população. E existe um terceiro tipo, que nós conhecemos como Constituição cesarista ou bonapartista. O que é isso? É uma Constituição que é elaborada somente pelo governante, é imposta por ele, mas esse governante ele é populista, ele tem um caráter carismático. Então ele submete essa Constituição ao referendo da população. E geralmente esse referendo vai ser positivo, ele vai conseguir aprovar essa Constituição imposta por ele. Justamente porque ele tem esse caráter carismático, esse caráter populista. Então, o nome, né, cesarista ou bonapartista vem lá de Napoleão Bonaparte, porque a Constituição Francesa de 1804, ele fez exatamente isso. Ele pegou, baixou uma Constituição, porque ele tinha tanto apoio, tanta popularidade, que essa Constituição foi rapidamente referendada pela grande maioria da população. Então, nós temos essa classificação aqui quanto à origem ou forma de aprovação. Quanto à extensão, nós também temos dois tipos de Constituição. Temos as Constituições sintéticas e as analíticas, certo? Aqui, gente, é o próprio tamanho da Constituição. Constituições sintéticas é aquela Constituição menor, com poucos dispositivos. Uma Constituição analítica é uma Constituição extensa, prolixa, com muitos dispositivos. Então, gente, primeiro, a sintética, ela é mais concisa, ou seja, ela traz poucos temas em seu conteúdo, certo? Geralmente ela contém normas que nós chamamos materialmente constitucionais apenas, ou seja, ela não coloca nada que não seja estritamente necessário. Ela só coloca aquelas normas mais importantes que materialmente são constitucionais. Então é só pensar, por exemplo, na Constituição norte-americana de 1787. Era uma Constituição curta, sintética, com poucos dispositivos, mas que, assim, pelo menos de modo consenso, assim, pelo menos para um relativo consenso, para uma relativa maioria da população, a Constituição contém as normas mais essenciais, mais básicas. Para alguns falta um dispositivo, para outros algum dispositivo poderia sair da Constituição. Mas, grosso modo, muitos concordam com o conteúdo dessa Constituição, que é uma Constituição curta, breve, com os principais dispositivos que ela precisa conter. Já uma Constituição analítica, como por exemplo é a brasileira de 88, nós temos o quê? Somente da parte principal, nós temos mais de 250 artigos, nós temos a parte transitória, que tem por volta de 114 artigos, um pouco mais, nós temos mais de 100 emendas constitucionais, nós temos nós temos 6 emendas de revisão, temos mais alguns tratados internacionais que ela incorpora, então, seja uma Constituição muito grande, muito extensa, certo? E qual é a consequência disso?
você passa a ter também alguns elementos de algumas normas que não seriam tão importantes assim. Pois é, pessoal. Então, Só. oi, pode falar. Só minha câmera aqui que travou, mas... Oi, pode perguntar. Certo. Essa classificação analítica pode dizer também programático ou é outra coisa diferente? É um pouquinho diferente. A programática, geralmente, ela é analítica, mas a programática é outra classificação. Já vou dizer qual é. É a programática ou liberal. É com relação à sua... É com relação ao seu objetivo, ao que a Constituição quer alcançar. É uma outra classificação, mas geralmente a programática ela é analítica. Para ela ser programática, ela tem que ser extensa, certo? Então, geralmente são duas classificações que uma corresponde à outra. Entendi. Tranquilo? Beleza. Então, olha só. Então, a extensa, né, como no caso a brasileira, por ser tão grande, por possuir tantos dispositivos assim, às vezes ela acaba colocando normas que não são aquelas, digamos, mais importantes, mais essenciais. Acaba tendo muitos outros conteúdos que poderiam ficar em uma lei federal, por exemplo. Então é só pensar, gente, que a nossa Constituição ela traz quase que todas as regras previdenciárias quase sobre acerca da atuação do INSS. Então, talvez ela poderia estabelecer só as bases gerais e essas outras especificações ficariam para uma lei ordinária. Da mesma forma, por exemplo, nós temos uma lei, esse aqui é um caso que é muito citado, tem um artigo da Constituição Federal que fala que o Colégio Pedro II ficará na órbita do governo federal. Assim, dizer que um colégio específico, não que esse colégio não seja historicamente importante, mas assim, isso aí tradicionalmente não é conteúdo constitucional. Isso poderia ficar numa lei federal. Dizendo, esse colégio aqui ficará nas mãos do governo federal. Isso poderia estar numa lei federal, uma lei ordinária. Isso não precisaria estar na Constituição, né, de modo específico. Então, as funções analíticas, a vantagem delas é que elas são bem mais detalhadas, elas preveem um rol muito maior de direitos, mas ao mesmo tempo ela acaba diluindo um pouco a sua eficácia, porque são tantas normas que você não consegue garantir todas ao mesmo tempo. Então você perde um pouco a sua efetividade nesse sentido, certo? Mas foi a escolha feita em 88. Então nós temos que buscar proteger essa escolha feita em 88. Podemos criticar, mas temos que respeitar essa Constituição tomada em 88. Ó, bem aqui, com relação à função da Constituição, ó, é bem aqui, ó, a Constituição programática ou dirigente e a Constituição garantia ou funcional. Então, quanto à sua função, quanto ao objetivo da Constituição, podemos classificá-la nesses dois conceitos bem aqui. Então, com relação à função, primeiro, temos a chamada Constituição garantia ou funcional. O que é uma Constituição garantia, uma Constituição funcional? Basicamente, é uma Constituição que se limita a fixar alguns direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado só. Ela se preocupa apenas em garantir a população contra os abusos do Estado, mas ela não fixa metas, ela não fixa objetivos. Aqui, gente, é uma Constituição com direitos liberais apenas, tá? Uma Constituição garantia é uma Constituição que tem apenas direitos liberais. É só pensar na Constituição norte-americana. A Constituição norte-americana ela é sintética, como já falamos, ela é pequena, e ela apenas estabelece direitos de garantia. Ela apenas diz que o Estado não pode se meter nas relações privadas de modo excessivo, estabelece limites à atuação estatal. Mas ela não estabelece direitos sociais, nada disso. Então não são estabelecidos objetivos a serem alcançados, certo? Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos não diz que devem ser combatidas as desigualdades regionais, deve ser promovida a justiça social. Ela não diz nada disso. Ela apenas diz, né, que o Estado não poderá interferir
na vida das pessoas de modo injusto, sem o devido processo legal. Então, as constituições de garantias, basicamente, elas cumprem a função de uma carta de direitos, de uma carta limitadora de direitos. E, de novo, a Constituição norte-americana é o principal exemplo disso. Já outra espécie de Constituição, outra classificação, é a Constituição dirigente ou aspiracional, ou também programática, né? Como a gente já estava comentando agora há pouco. O que é uma Constituição dirigente programática? É aquela que fixa direitos e garantias fundamentais, sim, ela faz isso, mas ela também, gente, estabelece objetivos a serem alcançados, metas a serem buscadas. Então, por exemplo, a Constituição de 88 brasileira. A nossa atual Constituição Federal, ela é dirigente, ela é programática. Por quê? Se você lê a Constituição, você pensa o seguinte: tá, mas isso aqui não existe. O que está na Constituição de direitos sociais, direitos de moradia, direito ao lazer, à cultura, isso não existe para a maioria da população. Mas isso foi uma escolha política. Não tem problema não existir agora, porque é um objetivo que nós vamos buscar. É o objetivo da própria Constituição, é o objetivo do próprio Estado alcançar essa realidade, certo? Então, é o objetivo da Constituição estabelecer uma meta para o futuro, um alvo a ser alcançado. E, professor, Então, pode falar. é até engraçado que na Constituição fala que o salário mínimo deve preservar. Oi, teu áudio cortou, mas realmente, né, o salário mínimo, né, deve suprir, né, todas as necessidades básicas de alimentação, vestuário, educação, saúde, e a gente sabe que assim é virtualmente impossível fazer tudo isso com R$ 1.045 por mês, certo? Fora que ainda tem algumas deduções, né, que você tem aí, né, alguns leves descontos que você acaba tendo quando você tem a carteira assinada. Então, realmente, isso só mostra, né, o tanto que o Brasil está distante desse objetivo. De novo, foi uma escolha política. Escolheu-se fazer isso e jogar esse objetivo para o futuro. Mas o lado ruim é que você olha esse futuro ainda muito distante. Isso gera uma certa descrença na Constituição. Mas, de novo, foi uma escolha política lá em 88. A gente vai trabalhar em cima dessa Constituição política, dessa escolha política feita em 88. Depois, nós podemos classificar as constituições quanto à sistematização. O que é isso? Essa classificação, gente, existe apenas para as constituições escritas, tá? Então, as constituições escritas podem ser classificadas em unitárias ou variadas. O que é uma constituição unitária, codificada ou unitextual? É a constituição escrita que está concentrada em apenas um texto, um documento, uma única lei constitucional, certo? Então, gente, por exemplo, a Constituição Federal foi promulgada lá em 88. Era um só texto, do preâmbulo até o final das normas transitórias. Era um texto só, tá? Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela tinha um texto só, um só documento escrito. Agora, a Constituição variada ou dispersa é uma Constituição escrita, mas que está contida em mais de um documento. Vários documentos escritos ao mesmo tempo compõem essa Constituição, mesmo que sejam aprovados em momentos históricos diferentes. Então, por exemplo, hoje a nossa Constituição Federal de 88, ela é variada ou dispersa, tá? Vai ter uma aula que nós vamos falar especificamente disso, mas a nossa Constituição hoje, ela tem várias partes escritas. Ela é composta por vários documentos escritos. Então, nós vamos ter, por exemplo, o preâmbulo, a parte principal, as normas transitórias, as emendas constitucionais, os tratados internacionais de direitos humanos. Então, hoje nós temos um bloco de constitucionalidade no Brasil. De novo, vai ter uma aula específica para eu falar desse bloco de constitucionalidade para vocês, tá? Mas só adiantando, o nome é bloco de constitucionalidade porque são vários documentos diferentes que compõem a mesma Constituição. Então, hoje,
a nossa Constituição ela é variada ou dispersa, tá? Isso aqui foi uma evolução da nossa Constituição, uma alteração. Ela era unitária originariamente, ela passou a ser variada ou dispersa depois. Agora, quanto à origem de decretação, ou seja, de onde vem a Constituição, ela pode vir do próprio país, para vigorar naquele país, ou ela pode vir de outro país ou de um organismo internacional. Então, a depender dessa classificação, nós teremos uma autoconstituição, constituição autônoma ou homoconstituição, que é quando, dentro do próprio país, você aprova a Constituição. Então, por exemplo, todas as constituições brasileiras foram, né, autoconstituições, inclusive a atual. Ou seja, o Brasil nunca teve uma constituição de fora sendo imposta, tá? Desde que o Brasil se tornou independente, tá? Claro, na época da colônia o Brasil não era independente, mas desde que ele se tornou independente, ele sempre aprovou suas próprias constituições. Já a heteroconstituição ou constituição heterônoma é quando uma constituição ela é aprovada em outro país ou em um organismo internacional para poder governar aquele país em si. É só pensar, por exemplo, na Constituição do Chipre, que eu trago aqui como exemplo para vocês. Porque houve um acordo celebrado em Zurique, certo? Entre Grã-Bretanha, Grécia e Turquia, para esse novo país que estava nascendo, que era o Chipre. Para então cessar, né, os conflitos que estavam havendo na região, outros países se reuniram e aprovaram o texto desse novo país, dessa nova nação que estava nascendo, que era o Chipre. Então, a parte para tentar buscar apaziguar, né, buscar estabilizar aquela região. Então, outros países aprovaram a Constituição do Chipre, certo? Salvo engano, ainda é a mesma Constituição que vigora lá. Essa Constituição aqui é heterônoma. Mas, de novo, isso aqui é exceção. Não é comum existirem heteroconstituições. Só pensar também, por exemplo, na Constituição da União Soviética, que era uma Constituição que valia para vários países distintos, né, que compunham o bloco soviético. Então, era também uma Constituição heterônoma para esses outros países, né, para os quais ela era imposta. Quanto à ideologia, nós podemos ter uma Constituição ortodoxa ou heterodoxa. O que é uma Constituição ortodoxa? É uma Constituição, gente, que adota uma única ideologia. Existe uma ideologia do Estado, certo? Não são admitidas, então, ideologias diferentes das ideologias do Estado. Só aquela ideologia do Estado pode existir. De novo, é só pensar na Constituição, nas constituições da União Soviética, que adotavam a ideologia socialista. Então, não poderiam existir partidos políticos que se rebelassem contra essa ideologia política, certo? Mas, de novo, é só um exemplo, qualquer outra ideologia que preveja essa unicidade ideológica será ortodoxa. Já as constituições heterodoxas ou ecléticas, elas permitem e até estimulam a existência de ideologias diversas. A nossa Constituição brasileira, ela é heterodoxa. Ela é eclética justamente porque ela permite a convivência de muitas ideologias diversas, certo? Então, hoje o Brasil, mesmo passando por esse momento tão chato, né, de polarização política, né, que acaba não produzindo resultados positivos, acaba instigando, né, certos radicalismos na sociedade, mas pelo menos a nossa Constituição permite a convivência. Está faltando encontrar o equilíbrio, mas a nossa Constituição permite a existência de ideologias mesmo antagônicas, certo? E aí, pelo regime político, você vai tentando equilibrar essas ideologias diversas, certo? Agora, quanto à rigidez, aqui, gente, eu estou falando com relação à reforma da Constituição, certo? Se é possível ou não reformar uma Constituição. Então, vamos lá. Uma Constituição imutável, pétrea ou permanente, é aquela que nunca pode ser alterada, certo? Ela nunca pode ser modificada. Existe algum exemplo histórico em relação a isso? São poucos, é difícil encontrar exemplos históricos de constituições imutáveis.
Em que a gente pode citar é a Constituição Brasileira, de 1824, a Imperial. Ela era imutável, mas apenas por um período de tempo. Então, vamos lá. Nos seus 4 primeiros anos, a Constituição Imperial Brasileira não poderia ser emendada. Tá? Então, ela foi uma Constituição imutável parcialmente nos seus 4 primeiros anos. Certo? Então, é um dos poucos exemplos históricos que nós temos nesse sentido. Já com relação às constituições rígidas, o que vai acontecer? É possível a alteração da Constituição? Sim, a Constituição pode ser alterada, a Constituição pode sofrer uma emenda, que nós chamamos, né? Emenda constitucional. Porém, esse procedimento ele é mais difícil, ele é mais rigoroso. Então, aqui no Brasil, por exemplo, gente, a nossa Constituição Federal Brasileira ela é rígida. Então é o seguinte, para eu emendar a Constituição, para eu alterar a Constituição, é mais difícil do que o processo para eu aprovar uma lei federal, uma lei ordinária, por exemplo. Então, no Brasil, é mais fácil eu aprovar uma lei ordinária do que eu reformar a Constituição, né? A reforma é mais difícil. O seu procedimento ele é mais rigoroso, tá? Então, isso é uma Constituição rígida. O seu procedimento de alteração é mais rigoroso do que o das leis infraconstitucionais, tá? É isso aqui, gente, que permite que nós afirmemos o seguinte. Pronto. Então, pelo fato de nossa Constituição ser rígida, a Constituição ela está aqui e as leis estão bem aqui. A lei é mais fácil de ser alterada, a Constituição é mais difícil, porque a Constituição tem supremacia. A Constituição está hierarquicamente acima, então ela é mais difícil de ser alterada, tá? Então, as constituições rígidas são constituições dotadas de supremacia constitucional. Esse é um termo que nós vamos aprofundar na próxima aula. Mas as constituições rígidas são aquelas dotadas de supremacia. Supremacia formal. Formalmente, elas estão acima das demais leis, tá? É só vocês lerem, gente, o artigo 60 da nossa Constituição para vocês verem que é mais difícil aprovar uma emenda constitucional. Então, nós temos a Constituição imutável, a rígida, e nós temos a flexível também. O que é a flexível? É o seguinte, tanto a Constituição quanto uma lei ordinária, por exemplo, infraconstitucional, ambas são alteradas da mesma forma, tá? É uma Constituição mais fácil de ser alterada. Então, o procedimento de alteração dela é o mesmo procedimento de uma lei comum. Portanto, com isso a gente pode concluir que a Constituição flexível é uma Constituição que não tem supremacia formal, que não tem supremacia constitucional. Ela está junto com as leis. Se a Constituição é aprovada e alterada do mesmo jeito que uma lei, elas estão iguais. Não existe essa hierarquia formal da Constituição, certo? E existe também o que nós poderíamos chamar de... Isso. E, por fim, existe também o que nós podemos chamar de constituições semi-rígidas ou semi-flexíveis. O que é isso? Parte da Constituição é rígida, parte é flexível. Então, o que acontece? Alguns dispositivos são mais difíceis de serem alterados, tem essa rigidez que nós acabamos de falar, essa supremacia. A outra parte da Constituição não. A outra parte é flexível e pode ser alterada como se fosse uma lei ordinária. Tem exemplo? Tem no Brasil, a Imperial de 1824. Ela era imutável nos 4 primeiros anos. Depois disso, ela era semi-rígida. Ou seja, apenas os seus dispositivos mais importantes eram rígidos, os outros poderiam ser alterados da mesma forma que uma lei ordinária, certo? Da mesma forma que uma lei ordinária, as outras normas poderiam ser alteradas. Parte rígida, parte flexível, certo? E sobre essa classificação aqui, só finalizando, com relação à rigidez da Constituição, alguns autores dizem o seguinte: se a Constituição tiver cláusulas pétreas, ou seja, alguns dispositivos imutáveis,
essas constituições seriam chamadas de superrígidas. Então, existe a rígida, que é a brasileira, que ela não pode ser alterada do mesmo jeito que as leis, ela tem um procedimento mais difícil, mas alguns autores, mas aí, gente, é minoria, tá? Não é maioria. Alguns dizem que a Constituição brasileira, na verdade, é superrígida, porque parte de seus dispositivos, né, alguns poucos dispositivos, são imutáveis. Ela tem algumas cláusulas que nós chamamos de cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas. Tá? Eu até colei aqui para você. Quais são as cláusulas pétreas da Constituição de 88? A federação, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Essas cláusulas pétreas não podem ser revogadas, tá? Ou melhor, elas não podem ser abolidas. Até podem ser modificadas em alguns pontos, mas elas não podem ser abolidas. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Para essa minoria da doutrina, por ter cláusulas pétreas, a Constituição Federal Brasileira lá é super rígida. Mas, de novo, gente, isso é minoritário, tá? Isso não é a maioria da doutrina, não. Bruno, só com uma nova constituinte, Bruno. O que eu falei em relação, né, à rigidez, à imutabilidade, é dentro da própria Constituição. É dentro do sistema criado pela Constituição. Mas claro que a Constituição pode ser derrubada por uma revolução, um golpe de Estado, e aí ser aprovada uma nova Constituição. Mas eu digo, dentro da Constituição, dentro do sistema que ela cria, ela tem esses dispositivos que não podem ser abolidos. Então, já indo aqui para as últimas classificações, nós temos primeiro a classificação quanto à essência da Constituição, é chamada classificação ontológica de Karl Loewenstein, tá? É uma classificação que está sendo muito difundida com o passar do tempo. O que diz essa classificação? Karl Loewenstein diz que existem as constituições semânticas. O que é uma constituição, gente, semântica? É uma constituição que esconde a realidade do país. É uma constituição que mascara regimes autoritários, regimes ditatoriais. Serve apenas para estabilizar a intervenção, né, dos dominadores sobre aquela comunidade. Não é só pensar na Constituição Brasileira de 37, nas constituições da ditadura militar, que mascaravam a realidade brasileira. Eram apenas documentos escritos, não tinham uma força normativa real. Valia apenas o seu texto escrito. Além disso, temos as constituições nominais ou nominalistas. O que é uma constituição nesse sentido? É uma constituição que ela não reflete a realidade atual, mas ela está projetando um futuro, certo? Ela deixa de lado completamente o presente, ela esquece o presente e projeta o futuro apenas. Sua função é educativa. Aqui não são as constituições programáticas, tá? Porque as programáticas se preocupam também com o presente, é com o presente e com o futuro. Essa aqui, nominal ou nominalista, é apenas uma preocupação com o futuro. E, por fim, a Constituição normativa é justamente a Constituição Brasileira de 88. É uma Constituição que tenta refletir a realidade atual, certo? Tem força normativa, suas normas são eficazes e há uma integração da Constituição com a sociedade, mesmo que parcialmente, tá? Isso aqui, gente, claro, não é absoluto. A Constituição brasileira, muitos pontos não são cumpridos, são desrespeitados, mas não é a sua grande maioria, não. Nós já avançamos muito de 88 para cá, já avançamos em muitos pontos. Então, nós conseguimos ver, mesmo que lentamente, alguns avanços. Então, a maioria da doutrina classifica a nossa Constituição brasileira como uma Constituição normativa, né, com força normativa. De novo, mesmo que parcialmente, tá? Mesmo que ainda muito distante do ideal. E, gente, para finalizar a aula de hoje, vamos falar aqui de Constituição material e formal. Que classificação é essa? Quanto ao conteúdo. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei de Constituição sintética e analítica? O que acontece? As constituições sintéticas
geralmente trazem apenas as normas mais importantes. Organização do Estado, direitos e garantias fundamentais. Só isso. Essas, gente, são as normas mais importantes. Essas são as normas mais relevantes do país. Essas são, então, as normas que, quanto ao conteúdo, chamamos de normas materialmente constitucionais. Elas são constitucionais pelo seu conteúdo, pela sua matéria. São as normas mais importantes do país, tá? Isso, gente, se aplica inclusive para normas constitucionais implícitas. Mesmo que algumas normas não estejam escritas, elas são normas constitucionais materiais. Fazem parte da Constituição material de um país, tá? Então, a Constituição material de um país corresponde a essas normas materialmente constitucionais, as normas mais importantes. Já o que nós chamamos, gente, de Constituição formal é o aspecto positivista. Você ignora o conteúdo. Você pensa o seguinte: está escrito na Constituição, é uma norma formalmente constitucional. Faz parte da Constituição formal. Então, a Constituição formal não se trata somente, né, da matéria, você deixa de lado a matéria. Mesmo que seja algo irrelevante, como lá, o Colégio Dom Pedro II ficará na órbita federal. Mesmo essa norma não sendo tão importante assim, está na Constituição, é uma norma formalmente constitucional. Faz parte da Constituição formal do seu país, tá? Então, é justamente a Constituição formal é tudo aquilo que está positivado, escrito na Constituição. Constituição material é aquela parte mais importante, mesmo que não esteja escrita. Então, ó, a Constituição Federal Brasileira de 88 tem, ao mesmo tempo, normas formalmente constitucionais e materialmente constitucionais, tá? Nós temos as duas ao mesmo tempo. Até coloquei aqui, ó, exemplo de norma formalmente constitucional. O Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Ou então, são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo. Isso aqui, gente, poderia estar em uma lei ordinária. Não precisaria estar na própria Constituição, tá? Uma lei ordinária poderia basicamente dar conta desses assuntos bem aqui. E, finalizando, E bem aqui, ó, finalizando, as normas materialmente constitucionais. Quais são alguns exemplos? Os princípios fundamentais do artigo 1º, direitos e garantias fundamentais do artigo 5º, direitos sociais do artigo 6º, a divisão e estruturação dos poderes, as limitações ao poder de tributado, 150, tá? Os princípios implícitos da Constituição também são materialmente constitucionais. Então, essas normas são a base, o fundamento do Brasil enquanto país, certo? Isso não poderia ficar para uma lei ordinária, não. É a essência, é o fundamento do país, é o fundamento da nação. Então, não poderia isso ficar para uma lei ordinária. Então, gente, ó, essa é a Constituição brasileira, ó, bem aqui. Essa é a classificação da Constituição brasileira de 88, tá? Então, se um dia cair numa prova, provavelmente essa será a classificação correta para vocês descreverem, tá? Nossa Constituição ela é escrita, ela tem um documento, existe um documento escrito, não são em costumes, ela é dogmática porque ela foi aprovada em um momento histórico específico, não foi um processo de séculos, não foi aprovada uma assembleia para elaborar a Constituição, promulgada porque houve participação popular, analítica pela sua extensão, dirigente porque busca alcançar objetivos no futuro também, além do presente busca objetivos. Ela é variada porque essa aqui variada, não, essa aqui eu nem coloquei para vocês. Variada em relação à quantidade de textos normativos, né? Hoje nós temos mais de um texto normativo, é o preâmbulo, é a parte principal, tem as emendas e os tratados internacionais. Hoje nós temos um bloco de constitucionalidade, autoconstituição, porque ela foi aprovada no próprio Brasil, não foi imposta por uma nação estrangeira, heterodoxa, porque ela permite várias ideologias, mesmo antagônicas e conflitantes, rígida, porque sua alteração é mais difícil que de uma lei ordinária,
normativa, porque ela reflete tanto o presente quanto projeta uma preocupação para o futuro, certo? Ela tenta refletir a realidade atual, ela tem força normativa e ela tem uma parte formal e uma parte material ao mesmo tempo, tá? Então, essa é a Constituição Federal de 88, gente. Esse é o cenário da Constituição Federal de 1988, tá certo? Gente, então a gente conseguiu aqui avançar bem. Deu 1h30, tá bom já por hoje. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo? Bom, pessoal, então é isso, tá? A gente conseguiu aqui avançar. Eu tô tendo, gente, que avançar um pouquinho mais, porque nós vamos ter 3 feriados até o final do ano, tá? Então são 3 feriados na segunda-feira, que a gente vai acabar perdendo algumas aulas, então, para não ficar com conteúdo, não precisar marcar uma aula extra, dia de sábado, alguma coisa, aí eu dou uma aula e já começo um conteúdo da outra, tá bom? Mas tá dando aqui para avançar. Qualquer coisa, de novo, vocês podem me procurar durante a semana, podem mandar um chat ou botar na turma, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela atenção. Estou aqui à disposição, tá? Com coisa que vocês precisarem. Valeu, gente. Obrigadão aí, bom dia para vocês.